materiais agora precisam ser combinados para aquilo que se pretende fazer, né, tomar forma. Então vem a fase da fundação, onde você enterra o dinheiro, né? Porque a fundação, dependendo do que se pretende construir, a exemplo desse salão aqui, você não pode fazer uma fundação qualquer. Nessa primeira fase você não vê nada, mas muito dinheiro está sendo investido. Depois da fundação, então, começa-se então, a dar atenção para as colunas, né? Para as colunas, para aquilo que, se tivesse uma laje aqui, então teria que ter as vigas e tudo mais. Aí depois disso vamos então erguer as paredes. Depois das paredes vem, concomitante às paredes, você já está pensando na parte hidráulica, já está pensando na parte elétrica, né? Porque não convém você erguer parede, rebocá-la, pintar e depois pensar nas tomadas, né? Nos canos que vão estar passando aí pelas paredes, pelos itens da construção. E feito isso, pensado nisso, reboca-se, pinta, faz a parte de acabamento, né? Principalmente na parte dos banheiros, na parte da cozinha, onde o tratamento é diferenciado, precisa de pensar em azulejo e tudo mais, né? Então dentro dos banheiros você quer uma coisa mais requintada, então tem que pensar num acabamento que seja de acordo com o gosto daquele que previamente pensou nesses cômodos, né? nesses departamentos. Ok, aí depois do acabamento e tudo em ordem, aí pode-se então usar, se for uma moradia, morar, se for um salão, colocar à disposição para o seu uso. Dentro desse contexto, em que fase está o seu casamento? Está no projeto? Está na fundação? Onde não se vê muita coisa, mas muito investimento espiritual, emocional, financeiro está sendo feito, né? Está na fase das colunas, das vigas, está erguendo paredes, está nessa fase do reboco, da pintura, do acabamento, ou já está tão edificado que a coisa já está em vento e popa? Está sendo reformado, né? Tem alguns que estão sendo reformados, né? Tem alguns que estão passando por um período de reforma, né? Bem lembrado, Natal aí, bem lembrado, porque às vezes tem edificações que não acompanharam a evolução do ambiente ao redor, né? Por exemplo, o nosso local de reuniões lá em Taguatinga, a gente sentiu que tinha que dar uma repaginada, tem que dar uma repaginada, e estávamos pensando, enquanto a gente estava pensando, os irmãos do lado fizeram uma fachada espetacular, onde a gente olha o nosso local de reuniões hoje, parece um presépio, diante do que foi feito nos nossos vizinhos. Então, a gente agora, se a gente estava pensando de maneira medíocre, a gente precisa pensar em algo realmente que seja pelo menos próximo daquilo que o nosso vizinho fez. Óbvio, a ideia não é competir, né? Mas pelo menos acompanhar a evolução das coisas, né? Não dá mais para ficar com aquela fisionomia ali que o nosso local hoje tá. Então aí precisa de reforma, né? Para acompanhar a modernidade. Hoje tem recursos muito bem mais tecnológicos desenvolvidos tecnologicamente do que no passado, né, quando se pensou na construção. Então a reforma é importante, né? Passar por um momento de renovação, às vezes aquela sala ali que já deu o que tinha que dar aquela cor, né? Tem que passar por um momento de renovação e tal. E eu creio que esses momentos de concentração, de comunhão são para isso, para a gente ver, a gente considerar como é que está o nosso
casamento, né? Como é que está a nossa vida conjugal. E o maior interessado no bem-estar do nosso casamento é Deus. Saibam disso. O governo não está interessado no seu bem-estar conjugal, tá? Os principados e potestades, muito menos. Carne e sangue, ainda que tenham um determinado interesse, da maneira como nós usamos, pode comprometer os resultados da vida conjugal. Então, nós temos mais adversários do que cooperadores para a vida conjugal. Agora, por quê? Não se atira pedra em árvore que dá fruto. Que não dá fruto, né? Exatamente. Estou atestando vocês. Vocês estão prestando atenção. Então, não se atira pedras em árvore que não dá fruto. Mas se dá fruto, é alvo de pedras. Agora, se atira pedra também, sob o ponto de vista espiritual, naquilo que potencialmente pode comprometer o mundo e o império das trevas. Então, ter esse momento aqui que os irmãos sabiamente se dispuseram a marcar, é de interesse de Deus. Talvez eu e você tenhamos muito interesse nesse momento, mas Deus muito mais. E os irmãos que se reuniram para promover isso aqui, estão alinhados com a vontade de Deus. E quando a gente fala da vida conjugal, sob o ponto de vista da edificação, irmãos, nós temos desafios. Desafios nós iremos lidar. Para alguns que estão entrando, é algo novo, descobertas. Para aqueles que já estão, sabe que talvez alguns percalços já foram superados, mas ainda existe uma jornada por vir para ser, encarada. E nós estamos aqui para aprendermos juntos e fazer essa caminhada, passar por essa jornada da melhor maneira possível e com os melhores resultados possíveis. Amém? Estamos juntos nessa jornada? Vamos pôr a mão na massa, vamos pegar o material e edificar? Os irmãos que estão dispostos a fazer isso, fiquem de pé e digam: eu estou disposto, eu estou disposta. Amém. Aleluia. Agora eu gostei, viu? Não estou sozinho aqui. Podem sentar. Muito bem, não estou sozinho aqui. Bom, qual é o projeto de Deus para o casamento? O que Deus pensou quando considerou a vida conjugal? O que passou pelo coração de Deus para conceber isso que a gente vive, recheado de momentos ricos e também recheado de momentos desafiadores? O que o Senhor pensou? Vamos atrás do projeto para ver se a nossa vida até aqui, independentemente da fase a que você está, se realmente ele está alinhado com essa proposta de Deus para o casamento. Em Gênesis, capítulo 1, não é de se admirar, que a gente vai ler esse texto, mas a gente vê aqui o Senhor criando o homem e a mulher. No capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no momento que o Senhor concebeu Adão, o Senhor concebeu Eva. Estava implícito essa criação de Eva. E o versículo 28 conclui:
E Deus os abençoou e lhes disse, para homem e mulher: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses 3 versículos juntos mostram o projeto de Deus para a vida conjugal. Por que Deus criou homem e mulher? Porque Ele queria contar com cooperadores. Ele queria contar com o homem e a mulher que pudesse executar a sua vontade nessa terra. Ainda que haja inúmeros motivos para você ter se casado, o motivo principal que a gente precisa ressaltar, sublinhar, é que Deus quer cooperar. Deus quer contar com a nossa cooperação. Amém. Cooperação do marido e cooperação da mulher. Amém? Amém? Então Deus quer cooperar, quer contar com a sua cooperação. Se Ele quer contar com a minha e a sua cooperação, Ele é o maior interessado de que você reúna as condições para realizar o que Ele propôs para o homem, propôs para a mulher. Ele vai capacitar, Ele vai dar as condições para que isso aconteça. Saibam disso. Se o Senhor te chamou, o Senhor vai suprir. Amém? Dentro desse contexto do projeto, vemos então como foi feito o homem e como foi feita a mulher. O homem foi feito do pó da terra, Deus fez ali daquele barro vermelho um boneco e soprou nesse barro, nas suas narinas, o fôlego de vida, e esse homem passou a ser alma vivente. Mas onde estava Eva? Onde estava a esposa de Adão? Onde estava aquela que iria auxiliar, cooperar com Adão a cumprir o propósito para o qual ele foi criado? Então, Eva estava em Adão. Eva era parte de Adão. Eva estava no íntimo daquele homem. Capítulo 5, versículo 2 de Gênesis, diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, Deus, ao olhar para Adão, Ele olha Adão e Eva. Então, Deus, ao olhar para o Edivaldo, Ele vê Edivaldo e Catiano. Amém? Então, desta maneira é que Deus vê esse homem criado. Quando a gente volta para o capítulo 2, aí a gente vê a maneira como Deus criou ambos, trouxe ambos à existência. Depois de Adão criado do pó da terra, soprou na sua narina fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente, atribuiu a esse homem a responsabilidade de dar nome a todos os animais, e Adão aproveitou, e enquanto ele dava nome aos animais, ele procurava uma esposa para ele, uma auxiliadora. Agora, quem colocou esse sentimento lá no DNA de Adão, de que ele precisava de uma esposa? Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, é porque Deus, o autor, criador desse homem, colocou nele, tanto exterior como interiormente, a sua imagem e semelhança. Então, sentir a necessidade de alguém não é algo inerente apenas ao ser humano, mas daquele que o criou. Então, o pai e o filho, na eternidade, tinham um relacionamento tal
que ele agora queria compartilhar isso com aquele homem criado. Como esse homem vai conseguir ter esse mesmo nível de unidade, de prazer, de satisfação, de alegria, de confraternização que meu filho e eu temos? Então, ele faz cair pesado sono sobre Adão e de uma de suas costelas edifica-lhe uma mulher, uma auxiliadora. Então, Adão doou para Eva a sua vida, a sua pessoa. E ali, Deus usando, se valendo daquele sono anestésico, né? Tirou-lhe então uma de suas costelas e edificou Eva para Adão. Essa figura de Gênesis nos remeterá para a realidade daquilo que viria, estaria por vir, que era a edificação da igreja, que respeita o mesmo princípio. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando falou sobre casamento, ele usava como parâmetro para a vida conjugal o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então a nossa vida, que foi concebida por Deus, a nossa existência, que teve origem em Deus, que tem um propósito definido, também respeita esse princípio importante. Meu amado, minha amada, nós não somos completos individualmente. Nós só somos completos quando eu entendo que a minha esposa é parte de mim e minha esposa, eu entendo que minha esposa é parte de mim e a minha esposa entende que eu sou parte dela. Então, às vezes a gente olha para as carências, né, que determinados cônjuges têm e pensamos, é errada, ela é errada, ele é errado, né? Não, são lacunas que o outro cônjuge vai cobrir. Posso contar uma experiência nossa, amor? Está autorizado, né? Eu sempre peço autorização para ela, eu sou um esposo muito submisso, né? Então, eu sempre vou consultá-la. A Luciane, ela não gosta de ser questionada, de ser supervisionada. Então, você tem que entregar uma tarefa para ela e entender que ela vai desenvolver essa tarefa. Mas eu fui criado aos pés de Salomão. Aprendi a trabalhar sob pressão, dar feedback de tudo, dar retorno de tudo, né? Quem já serviu com Salomão sabe do altíssimo nível de exigência que ele tem para aqueles que servem com ele. E você tem que estar preparado para tudo, para exposição pública e exposição privada. E na maioria das vezes pública, né? Ele não tem aquele princípio, de repente o senhor já transformou ele, né? Mas o que hoje rege, né, os princípios de relacionamento na vida corporativa é: você elogia em público e chama atenção em particular, né? Então acho que ele trocou as coisas, né? Muito bem, então eu gosto de ter o feedback, gosto de fazer checklist para as coisas que eu estou envolvido, né? E tal, e é comum sempre perguntar: e aí, aquilo foi feito? E aí, aquilo? Aí a resposta dela nem sempre é a das melhores, né? Porque ela se sente, como é que se diz? Ela se sente pressionada, se sente também, poxa, será que ele está tentando me dar um atestado de irresponsabilidade ou de incapacidade e tal? Aí eu estava explicando para ela, eu falei: amor, já andamos algumas décadas juntos, não é possível que você ainda não percebeu que essa é uma característica minha, e ela se repete
em todos os ambientes que eu tenho contato, que eu tenho convívio. Ou quer seja eu estando como executor daquela tarefa, quer seja como o supervisor daquela tarefa. Você vai ver, ou me perguntarem, ou eu perguntando para alguém se foi feito, se tem alguma dificuldade, o que a gente pode fazer para melhorar e tal. E graças a Deus, ao longo desses anos, a gente tem procurado aprender a compreender um e outro. Agora, por que existe isso? Talvez no seu universo, você pode enumerar outras coisas, outras características que comumente você é, mas que pode ser ofensivo para o seu cônjuge. Mas se você usar de empatia, que esse é o primeiro item que a gente precisa, esse primeiro ingrediente, fora a compreensão do propósito de Deus para a nossa vida conjugal, para que esse propósito seja cumprido por nós, requer que um bom relacionamento de marido e mulher. Porque não são isolados que eles vão cumprir o propósito de Deus. Eles vão cumprir o propósito de Deus juntos. Talvez a exigência maior sobre um, exigência menor sobre o outro, mas ambos são corresponsáveis por aquilo que Deus confiou à sua vida conjugal. Então, para que isso ocorra, o bom relacionamento de marido e mulher precisa estar ok. E um ingrediente imprescindível que não pode faltar é a empatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro. Não sei se o Natal já fez isso em relação a Rosana, né? Se colocou um dia no lugar dela e a Rosana um dia no lugar do Natal, né? Eu me lembro que uma vez, né, que eu fiz isso, eu não gostei, né? Eu me coloquei no lugar da Luciana e falei, não, eu quero sair desse lugar. Perdão. Não é simples as tarefas que estão sobre as irmãs, as responsabilidades que estão sobre vocês, amadas irmãs. Tem muito maior oportunidade e vantagem de estar com os filhos do que os maridos. Normalmente é assim, até por causa do vínculo físico que foi criado com a gestação, né? Então, talvez para elas a responsabilidade seja maior, e para os pais a responsabilidade, embora seja a mesma altura, a intensidade seja um pouco mais diferente. E nessa habilidade, né, esse exercício de se colocar no lugar do outro, irmãos, você acaba percebendo o quão importante é isso. Não só se colocar no lugar do outro com o intuito de ter uma noção das muitas responsabilidades que cada um tem, mas dos muitos conflitos, das muitas lutas, do peso de algumas tarefas, né? O porquê que reage assim quando é feito isso, quando é feito aquilo. Então a empatia é um ingrediente muito importante, tanto para o marido como para a esposa. Você chega em casa, está tudo pronto e tal, mas não sabe da luta que ela travou para os meninos estarem ok, para as meninas estarem bem, né? Estarem ali à disposição, serem educados, e você apenas desfrutar do ambiente que, com muita luta, a paz foi estabelecida, né? A organização foi estabelecida, enfim. Então a gente precisa ter essa habilidade de ter empatia, até também compreender alguns determinados traumas e ajudar o nosso cônjuge a superar esses traumas. O Senhor é o Rei da empatia. Ele estava no seu trono de glória, ele tinha dos anjos sujeição, mas ele desceu a essa terra e se tornou um homem.
Pergunta para ele se ele não compreende a gente. Se Deus não tivesse experimentado a encarnação, você podia falar muitos desaforos para Deus e você estaria certo. Mas depois que ele experimentou a humanidade, da maneira como ele experimentou, nós não temos qualquer motivo para dizer que ele nos desconhece. Então, se Deus experimentou a empatia, ele se colocou no nosso lugar, foi à cruz ao nosso lugar, percorreu a via dolorosa em nosso lugar, carregou a cruz em nosso lugar, sofreu afrontas em nosso lugar. Tudo isso mostra o quão empático é o nosso Senhor. Amém? E eu preciso fazer isso para com meu cônjuge. Se colocar no lugar dele. Conhecer as lutas. E aí tem um elemento que viabiliza isso. Chama-se comunhão. Chama-se conversa. Chama-se diálogo. Se não parar para ouvir e ouvir com empatia, esse projeto pode ficar muito atrasado. O fim da edificação pode ficar muito distante. As muitas reformas serão necessárias. Então a gente está aqui para encurtar esse tempo, para turbinar essa edificação. E passa pela empatia. Capítulo 5 de Efésios diz: ele se entregou por ela, ele se deu por ela. Marido, nós precisamos nos dar para a nossa esposa, precisamos nos entregar por ela, porque do contrário, a mútua exigência não vai gerar os resultados que a gente espera. É entrega de um lado, submissão do outro, amor de um lado, respeito do outro, consideração de um lado, reciprocidade do outro, e aí vai. Quando a gente fala de vida conjugal, sob o ponto de vista da edificação, as virtudes humanas elevadas por Deus são importantes também. Empatia, conforme falei, é uma delas. O amor é uma delas. A compreensão é outra. Por quê? Porque o Senhor não quer que o seu casamento se torne uma prisão, ou como o irmão Pedro vem falando, um cárcere privado. Muito pelo contrário. Então, esse projeto aqui só dá certo quando eu percebo que meu cônjuge não é defeituoso. Ele tem carências para as quais eu posso preencher. Marido pode preencher essas carências e esposa pode preencher essas carências. Amém? Não identifique como erros, equívocos, defeitos. Não, é que você foi criada justamente para complementá-lo nesse aspecto e você foi criado para complementá-la nesse aspecto. E quando a gente entende isso, irmãos, a cara feia desaparece. Os bicos se encurtam. Amém? Que tal a gente ficar de pé um pouquinho? Vamos mudar a página daqui a pouco. Então, para mudar essa página, vamos orar em cima disso. Da importância de entender que o nosso cônjuge é um complemento e que esse complemento requer empatia e as virtudes humanas para atingirmos o propósito de Deus. Vamos gastar algum tempinho de oração sob essa perspectiva. Senhor Jesus.
À medida que você for terminando, você pode sentar como um sinal de que a altura eu posso retomar a palavra, tá? Muito bem. Depois que o Senhor falou sobre a edificação da igreja, no capítulo 16 de Mateus, ele revelou o quão importante e estratégico é a igreja edificada. O inimigo se levantou, o opositor de Deus, o adversário de Deus, Satanás, se levantou. E não apareceu com aquela imagem folclórica que a gente conhece, né? Com chifres e um tridente na mão e uma cara asquerosa, apareceu ali na frente do Senhor Jesus para se lhe opor àquela revelação. Ele não tomou esse caminho. Ele tomou um caminho sutil. Qual caminho sutil? Aquele que era o portador da revelação deu brechas para ser usado pelo inimigo. Quem era o portador da revelação? Pedro. Né? Foi para Pedro que o Pai revelou Cristo, para Pedro revelou a igreja. Teoricamente, era o representante daquele grupo de apóstolos que estavam ali ao redor do Senhor Jesus, estavam acompanhando o Senhor Jesus. E esse que foi declarado como pedra, uma das pedras, muito obrigado, meu amor, te amo, viu? Depois a gente muito bom. Muito bem, então Pedro se tornou a partir daquele momento uma pedra de edificação. Mas de repente ele expressou o amor natural dele para com o Senhor, afirmando: Senhor, isso de maneira alguma te acontecerá. Não, Senhor, não vamos permitir que isso aconteça. E se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma intervenção. É ou não é? Quem não tiver esse sentimento, que atire a primeira pedra. Ou seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, naquele momento, depois que o Senhor revelou como é que fatura tinha que ser paga para a igreja então ser gerada e consequentemente edificada, o amor natural de Pedro se tornou o meio pelo qual Satanás se expressaria. Então a questão é amar o cônjuge, um amar o outro. Agora, com que amor? Se eu usar o meu amor natural, que é o ponto de partida, né? Ninguém ama porque tem um amor divino, né? Predominando, não. Ama porque a menina é bonita, ela atende às expectativas, né? Dos teus olhos, né? Quando eu olhava para a Luciane, eu não via só espírito, né? Embora houvesse naquela altura pouca carne, mas já era o suficiente para as minhas pretensões. Hoje não, hoje já dá para palpar muita coisa, né, amor? Já tem, muita coisa avançou, né? Eu gosto de deixá-la sem graça, né? Mas isso depois eu vou falar para vocês que são os gravetos que eu estou colhendo aqui para mais tarde fazer um incêndio, né? Lá na QNG Casa 1, vai ter um incêndio lá, bombeiros serão acionados. Não chame os bombeiros, que o fogo continue queimando. O fogo não pode parar. Sim, Rosana? Não se apagará.
O fogo não se apagará. A Rosana é tímida, mas tocou no ponto, viu? Se ela falou é porque tem conhecimento de causa. Obrigado, Rosana. Não me pega no final da palestra, tá? Da comunhão. Mas veja, irmãos, o amor natural, essa paixão que a gente sente, e alguns até são saudosistas, né? Era assim. Foi o ponto de partida. Aquilo ali foi necessário. É a tal química, né, que o pessoal fala. Isso aí foi necessário. Mas para uma corrida rápida, isso é suficiente. Mas para uma jornada que a gente vai desenvolver, esse amor inicial, ele não é suficiente. Por isso que aquele hino diz assim, né? O amor humano, se ao divino se mesclar, eterno, esse amor será. Então aí a gente precisa do amor divino. E esse amor divino vem pela comunhão com Deus, pelo contato com a palavra. Então não pense que esse contato com a palavra, essa comunhão com Deus, só apenas se dá nas reuniões. Muito mais do que isso. É no dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês uma revelação que eu tive, né, Daniel? Revelação que eu tive. Em 1 Timóteo, capítulo 3. Muito significativo. Quando o apóstolo Paulo fala para os presbíteros, ele traz um princípio que se aplica muito ao momento que nós estamos passando. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5 dizem: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então notem, esse presbítero, ele estará qualificado, ou esse líder, ou essa líder, estarão qualificados a cuidar da igreja, se antes governaram bem a própria casa. Então não espere chegar à reunião. Na verdade, espere chegar em casa. Tem de partir da casa, desse relacionamento. E aí, no local de reuniões, nos nossos encontros, será apenas uma manifestação daquilo que já ocorre nos bastidores. Não adianta pintar uma fachada nas reuniões, mas quando volta para casa, desculpa a expressão, é uma desgraça, é desconfortável. Não tem de começar em casa, irmãos. É a casa que me qualifica para esse viver coletivo maior. Então, se eu não cultivo em casa essas virtudes que nós compartilhamos no início, se não há troca, mesmo que haja conflitos, mas busca-se a comunhão para dirimir os conflitos, se eu não tenho essa disposição, eu vou ser um hipócrita nas reuniões. Palavra esta do Senhor Jesus. A palavra hipócrita do grego é ator para homem, atriz para mulher, ou seja, eles representam aquilo que em realidade eles não são. Por isso que o Senhor dá valor para casa. E falou para o presbítero, começa lá em casa. Você tem cuidado de filhos sob disciplina, tem cuidado com todo respeito, você tem amado a sua esposa, então você está preparado para cuidar da igreja de Deus. O que as igrejas mais precisam é de pais e mães saudáveis. Então nós precisamos cultivar isso em casa, para não ser uma hipocrisia nas reuniões. Amém, amados? Esse amor
que se tornou um veículo para que Satanás se manifestasse, também requer um antídoto. Como é que lida com isso? Como é que eu lido com o meu amor natural? Como é que eu lido com a minha natureza, com o meu temperamento? Como é que eu lido com isso? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz não é o seu cônjuge. Não faça isso, é ofensa. Deus não falou isso, que o seu cônjuge é a sua cruz. O seu cônjuge é um cooperador ou uma cooperadora para te ajudar a tomar a cruz, a negar você mesmo. Se você vê, até quando nós éramos filhos dos nossos pais, nós tínhamos de negar nós mesmos. Quantas vezes hoje eu olho para os meus filhos, vejo algumas dificuldades deles e eu tenho que ser honesto, que de alguma forma eu fui com meu pai, eu fui com a minha mãe e sou exposto. Eu falei, quando você fala assim, eu acho que eu atirei pedra na lua, você tirou pedra nos seus pais, está bem perto de você. Direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós demos trabalho. E eles, como são seres humanos normais, também vão dar trabalho. E a gente precisa agora aproveitar a experiência que a gente teve como filho para compreender esse momento presente que eles estão passando. E usar de sabedoria para lidar com eles. Então, tomar a cruz ou negar a si mesmo é voltar para o Espírito. No momento que você mais quer ficar na carne. Vou contar uma experiência que não tem muito a ver com a vida conjugal, mas só para a gente entender essa questão de desejar ficar na carne. Minha mãe hoje está morando conosco desde agosto do ano passado. E a gente acompanha, o dia a dia dela e tal, as coisas, a questão do plano de saúde dela, caríssimo plano de saúde, mas graças a Deus o Senhor tem suprido, que ela com os próprios recursos está conseguindo arcar. Se você pagar caro por um produto, você vai exigir que esse produto atenda às suas necessidades. Afinal, você se dispôs a pagá-lo para poder fazer o uso dos benefícios. E o plano de saúde, em alguns momentos críticos, furou com a minha mãe. Só fez uma vez, uma segunda vez, uma terceira eu não aguentei. Se Pedro perdoava 7, 3 para mim já foi o suficiente. Aí fui lá no plano de saúde. Só que eu não tenho essa característica de ser turrão, barraqueiro e tudo mais. Mas naquele momento eu precisava ser barraqueiro, porque senão a coisa não funciona. Eu tenho que fazer valer os meus direitos. Então eu olhava no espelho e tentava simular uma cara de raiva. Na verdade eu já posso ficar normal, que eu já expresso que eu estou com raiva, Alguns irmãos poderiam revelar assim, não irmão, não precisa fazer nada não, só fica assim, você já está com raiva, Daí treinando ali para ir lá no plano de saúde e tal, expressar, porque a gente já tinha resolvido, o que eu queria era registrar a nossa insatisfação. E eu cheguei lá e tal, e já na entrada, a pessoa, eu queria era falar com a atendente, mas já na entrada tem aquele filtro, aquela triagem. O senhor gostaria de falar sobre o quê e tal, e dali vai dar a senha, Eu falei, puxa, mas se eu ficar gastando, com cada pessoa a insatisfação, quando chegar na pessoa que precisa, eu não vou ter mais energia negativa para distribuir, Eu quero essa energia negativa aqui queimando em mim para eu trucidar o responsável, Aí, já na triagem, já caiu uns 25% de raiva. Aí depois tem a senha, você vai esperar e você volta para o Espírito. Ai meu Deus! Tinha que voltar para o Espírito, tinha que invocar o nome do Senhor. Ainda tem que posso orar por você. Aí, quando eu cheguei na atendente, era essa cara aqui mais ou menos, entendeu? Aí, puxa, vocês precisava trasladar minha mãe, fazer o traslado.
da minha mãe de Valparaíso para o Gama, foi uma luta e tal, e buscando energia negativa ali para despejar na atendente, não me faltava, né, expressão, e acabei sendo educado, né? Falei, puxa, eu fiquei muito decepcionado, puxa, a gente paga um plano de saúde tão caro e tal. Aí contando, mas o que aconteceu? Teve uma intercorrência de disenteria, teve baixa de potássio, teve que ser internada lá e tal. Aí contei tudo. Senhor, tem uma coisa muito importante no plano da sua mãe que você não pode, que você deve usar. Chama-se o PGC, Programa de Gerenciamento de Casos Crônicos. Sua mãe tem direito a 6 profissionais visitando a sua casa, uns semanal, outros mensal. Sério? Não é possível? E como é que eu faço para ter acesso? Acabou. Aí eu orei pela atendente, né? E saí. Então, às vezes nós, diante dessa situação, a gente quer ficar na carne, para poder ser agressivo, para expressar o quanto a gente está ofendido e tal. Mas o Senhor quer te levar para o Espírito. A solução está no Espírito. Mas eu tenho, toda vez que eu ministro alguma coisa hoje, sempre me vem à mente as vozes dos mais jovens, né? As vozes dos mais jovens vocês são muito teóricos, vocês não falam da coisa prática e tal. Então eu estou falando aqui, estou me lembrando dessas coisas, né? Eu tenho que ajustar aqui o discurso para também atender esses anelos, né, que os mais jovens têm, porque há muito tempo a gente foi muito fundamentalista, né? A gente fundamentou bastante e esqueceu que depois do fundamento vem as coisas práticas, né? Então nós aprendemos na vida da igreja, e por causa das escrituras que nós lemos, a buscar negar a nós mesmos, mas não em nós mesmos, né? Mas voltando-nos para o Espírito. Às vezes, adotar esse posicionamento, às vezes você foi contrariado pelo seu cônjuge, né? Por alguma questão, e não para refletir, você quer revidar, você quer retrucar, você quer refutar, né? Você quer discutir. Só que aí tem uma voz lá no nosso interior dizendo, se volta para o Senhor. E a gente precisa frequentemente obedecer essa voz, obedecer esse sentimento. E vice-versa, porque também não pode durar 20 anos só a esposa negando a vida da alma e o esposo só se beneficiando do negar a vida da alma da esposa. É mútuo. O apóstolo Paulo disse que perdeu para ganhar, e às vezes a gente tem que perder na nossa vida conjugal para ganhar também. Talvez não para você ganhar, mas para o Senhor ganhar. Amém? Então esse elemento, negar a si mesmo, é resultado de viver no Espírito. Porque do contrário, é automutilação. Outro ponto importante, que dentro desse Mateus 16 a gente percebe, é que quando chega no capítulo 18, quando Pedro diz, né, no versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se a gente vê Lucas, essa mesma passagem diz que é diário, é um crédito diário. Então às vezes eu tenho que chegar para a Luciana e dizer, eu preciso usar o crédito aí. Eu preciso sacar. Mas se você vai sacar, mas nunca depositou, aí é ruim, né? O saldo fica negativo uma hora. Então por isso que o exemplo do Senhor Ele lava a igreja com o jato da palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Assim como nós, e devemos nos preocupar, suprimos ou viabilizamos as condições para nossa esposa
ficar bela exteriormente, nós precisamos também nos cuidar da beleza interiormente. Se não para ler a Bíblia, se não para orar juntos, se não para ouvir uma mensagem juntos, no dia que você precisar, ambos, um ou outro, precisar sacar o saldo que tem, talvez vocês podem chegar e serem surpreendidos. Mas por que isso está acontecendo? O que está acontecendo é porque essa televisão é só para futebol. Essa televisão é só para séries. Essa televisão é só para instalar os aplicativos de entretenimento. Não é para desfrutar também. Não quero dizer que o entretenimento não seja necessário. Mas se você não usa os recursos tecnológicos que o Senhor deixou à nossa disposição para investir um no outro, uma hora vai falir essa empresa, vai ruir essa edificação. Entende, amados? Parece que isso não tem efeito, mas tem efeito sim. O Senhor provou isso, o Senhor tem provado isso com a nossa experiência como igreja. Se a gente não se volta para Ele, Ele não pode contar conosco. Então, marido precisa investir na esposa espiritualmente. E mulher precisa investir no esposo espiritualmente. Precisa ter um momento ali para orar juntos. Nós devemos parar de ser reativos e sermos proativos. Quando é que é reativo? O problema aparece, aí vamos buscar o Senhor. Meu Deus, eu não sabia que meu filho estava assim, que a minha filha estava assim, que você estava assim, que o mundo estava assim. Isso é reativo. Só ora porque apareceu o problema. Por que não ora para evitá-los? Por que não ora para como posteriormente contorná-los? Ou ter graça e sabedoria para lidar com eles? Entende, amados? Então eu preciso entender que essa edificação requer uma reserva. Porque enquanto você está construindo, você está gastando. Está gastando o quê? Graça. Está gastando o quê? As virtudes. Está gastando o quê? O óleo, né? O azeite. E o azeite não é só na lâmpada, o azeite também é na vasilha, você tem que ter reserva. Principalmente o mundo que nós estamos vivendo hoje, não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, irmãos. Está muito mais ofensivo. Os nossos filhos estão muito mais tentados, né? Fustigados do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, na nossa época. 20 anos atrás não é verdade, né? No meu caso. Mas vamos dizer que essa é a média, tá? De qualquer forma, os desafios hoje são maiores do que há décadas atrás. E se a gente não se atualizar, não está em contato com a palavra profética, que atualiza a nossa percepção de visão do mundo, que atualiza a direção para a igreja hoje, em virtude dos vários desafios que ela está enfrentando, esse contato com a palavra profética, que é um sinônimo da presente verdade, nós estaremos lutando com ferramentas antigas que não fazem cócegas no império das trevas hoje. Quem colocaria seu coração à disposição de um cardiologista que se formou no século passado? Olha, eu conheço um cardiologista que se formou em 1930, nunca fez uma atualização, nunca foi a uma palestra, um simpósio, mas ele é bom demais. Você se colocaria aí, ele é bom demais de matar, né? Como a minha irmã falou ali, ele é bom demais de matar. Ninguém faz isso. Espiritualmente falando, o Senhor também tem os seus profetas para atualizar essa palavra, para trazê-la à luz do presente século, das demandas do presente século, dos desafios do presente momento. Amém? Então, nós precisamos investir nesses aspectos. Outra coisa que corrói a nossa vida conjugal é a questão financeira.
Questão financeira tira sono, diminui a libido, né? Não consegue corresponder aos anseios, né, da intimidade no casal. Que fazer? Onde, principalmente no momento de inflação que nós estamos passando, buscar ajuda com quem sabe. Buscar ajuda com quem a gente pode ser ajudado. Quem pode realmente trazer-nos ajuda. Eu queria aqui trabalhar alguns princípios, eu não sou mestre nesse tema, mas tenho procurado me precaver de alguma forma e gostaria de dividir com vocês essas experiências. Assim que eu me formei, né, eu sou formado em computação, eu tentei montar um negócio, quebrei. E eu me lembro que uma parte dessa quebra, a Luciane me ajudou a sair do buraco, né, com o salário dela. Por um tempo teve que assumir as responsabilidades do lar, e com aquela experiência eu aprendi uma lição: viva com o que você tem e faça o melhor que você pode por meio do que você tem. Esse é um dos pontos importantes. Se os olhos não veem, o coração não sente. É fato, é um jargão popular, mas é fruto de sabedoria humana que merece nossa atenção. Por que as mídias, elas bombardeiam? Você está ali, caladinho, ouvindo a sua mensagem, aí entra um intervalo de 4 segundos. 4 segundos. 1, 2, 3, 4, e daí libera para você passar. Mas aqueles 4 segundos é que ele precisa para enfeitiçar você, a gerar uma necessidade que você não tinha, mas você passou a ter. E você põe a mão no bolso, não tem, mas tem um limite do cartão, tem o parcelamento, e aí de repente, você não tem mais o dinheiro do dízimo, não tem o dinheiro das ofertas, não pode se envolver com as frentes e tudo mais, porque ficou tudo comprometido com pequenas prestações, e as muitas prestações somadas dão grandes prestações. E aí você vive num conflito terrível. Apareceu a propaganda, liberou, passa. Hoje, irmãos, da época dos nossos pais, crédito era raro. Hoje o crédito está à disposição. Como o irmão Pedro falou, né? Existe um establishment hoje, e aqui nesse país, você está sendo envolvido no endividamento. A cultura é endividar-se. Uma cultura que já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Pague o mínimo do cartão e deixa a dívida rolar. Tem alguns que já até se programam, não, em 5 anos vai expirar e tal, só que a legislação está mudando. A legislação está mudando para pegar esses espertos, entendeu? E te deixar negativado por mais um tempo, até você ir aprendendo. Hoje já tem outros driblando de outra maneira, não, mesmo negativado, vai, faz aqui o cartão à sua disposição. Ou seja, o estabelecimento de fazer dívidas e de ter a irresponsabilidade de não pagá-las, e acha que vai ser arrebatado na segunda vinda de Cristo, né? Com um monte de boleto para trás, né? O Senhor vai te arrebatar assim, né? Vai dizer assim, amigo, ó, desce e paga. Ô anjo, você errou, esse aqui tem que descer aqui, ó, tá no SPC, no Serasa e todos os afins. Agora tem até dívida em bitcoins, né? Bitcoins. Mas, embora a gente esteja falando isso de uma maneira jocosa, né, brincalhona, eu quero dizer para os irmãos, isso tira. Quem é sincero com Deus, isso pesa no coração.
Isso compromete as relações íntimas do casamento. Isso às vezes te faz ter de trabalhar mais onde aquele tempo era outrora dedicado para as coisas do Senhor. E aí você espiritualmente morre, psicologicamente fica desequilibrado e fisicamente começa a definhar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso afeta. E hoje na vida da igreja tem muitos irmãos preciosos que podem nos ajudar nessa esfera. Temos o irmão Neto, né, de Goiânia, tem um canal só sobre isso. Tem o irmão Rafael Coelho, de Paranoá, também lida com isso. Talvez você se sinta um pouco constrangido, né, porque é um assunto que para abrir não é fácil, né, requer muita falta de vergonha, né? Você tem que ser sem vergonha nesse momento. Se foi sem vergonha para fazer a dívida, tem que ser agora sem vergonha para sair delas. E aí tem que quebrar o sigilo. E às vezes o Senhor quebra o nosso sigilo. Por exemplo, a Bíblia nos recomenda que aquilo que foi dado com a mão direita, a esquerda não deve saber. Mas o Senhor chega lá e está lá, o local de reuniões vasto para o Senhor Jesus estar, ele coloca a cadeirinha dele na frente do gasofilácio. E vê como é que as pessoas davam suas ofertas. Aquilo ali é quebrar o sigilo. Mas graças a Deus, ele é o legislador, ele pode fazer isso. Ele tem moral para fazer isso, porque ele não só deu, ele não só ofertou, ele se ofertou. Então ele tem moral para fazer isso. Eu não tenho. Eu não vou ficar ali no gasofilácio vendo quanto que o Feitosa deu ou deixou de dar, né? Mas espiritualmente falando, aquilo ali tem um significado para nós. Talvez o Senhor está te perguntando, quantas vezes você foi ao gasofilácio esse mês? Né? E o gasofilácio hoje também é virtual, né? Quantas vezes você apontou o aplicativo do seu banco para o QR Code do banco da sua localidade? Ou quanto você tem contribuído para edificar tudo o que está sendo proposto para edificar? Irmãos, o Expolivo está vindo. Aleluia! Vai contar com o quê? Com as nossas ofertas. Cada localidade se cotizou e está cooperando para a operacionalização dessa ferramenta, com vistas a alcançar materiais para serem edificados. Amém? E requer o nosso ser tripartido. E o nosso dinheiro tripartido. O dinheiro, os recursos financeiros que suprem as nossas necessidades, que suprem a necessidade até mesmo dos outros e as necessidades de Deus, da obra do Senhor. Então eu preciso tomar cuidado com a área financeira. Por último, e não menos importante, outra coisa que pode comprometer a nossa edificação conjugal é a maneira como a gente entende o que é sexo. Sexo, irmãos, que é romanticamente chamado, né, de fazer amor, não é? Mal administrado, pode ser uma pedra no sapato para a sua vida conjugal. O sexo no casamento é mais que autorizado, é mais que chancelado por Deus. Mas a maneira como você lida com esse tema pode trazer prejuízos. E uma coisa que eu aprendi no meu pré-nupcial, que foi com um casal precioso que nos acompanhou no nosso processo de casamento, é que existem limites nessa área. Sabe qual é o limite? O limite é o quanto o seu parceiro está disposto a fazer o que você deseja. Pergunta se aquela posição ela gosta. Talvez seja prazeroso para você, mas será que é confortável para ela? Talvez seja prazeroso para você, mas será que é prazeroso para ele? Então a gente precisa de ter comunhão. Porque talvez, quando se fala em fazer amor, a pessoa começa a tremer. Por quê? Porque vai vir coisas que não foram previamente tido comunhão e que pode estar
causando desconforto para o seu cônjuge. A linha geral da vida íntima de um casal é felicidade. Ambos precisam sair desse momento felizes. Marido sair feliz e esposa sair feliz. Não pode ser um em detrimento do outro. Existem casos em que a esposa nunca sentiu um orgasmo, porque o marido se preocupa com a sua satisfação e ela que se vire. Não, precisa ser mútuo. E é até heróico para o homem, né? Saber que trouxe felicidade para sua esposa. Não pode ser prazeroso para você no final ela não sair feliz, ela não sair satisfeita, realizada. Então existem limites, e esses limites é a consciência do outro. Há longos anos atrás, alguém compartilhou que às vezes na hora que estava ali, naquele momento, aí o marido começava: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí acabava o clima da esposa. Olha, o invocar o nome do Senhor é em todo lugar. Mas considere esse lugar também, faz isso antes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ou só em espírito também. Quando eu estou nesse momento com a minha esposa, eu penso: eu não sei se eu estou aqui. Irmãos, não tem remédio desestressante do que uma noite bem desfrutada com a sua esposa e com seu esposo. Olha, a Luciane já me conhece, né? Muitos anos juntos. Às vezes nota que a coisa está meio... Vem cá, meu amado, vem cá. Vem cá. Você precisa de outra coisa. Não resolve meus problemas, mas eu acordo mais encorajado para lidar com eles. Agora, se eu não crio esse ambiente, né? Se nós não criamos esse ambiente de liberdade, de mútua cumplicidade, toda vez que se tocar nesse tema vai ser algo ruim. E não pode ser. Depois que você come um banquete, você comeu um banquete num bom restaurante, sai para a rua, o cara te oferece um palitinho ali de doce, o canudinho do amendoim, você vai querer? Você está satisfeito? Então faça do seu lar um banquete para não correr o risco de ser tentado lá fora com amendoim. Tem gente aí caindo por causa de amendoim, irmãos e irmãs. Porque talvez marido ou esposa não estão suprindo a altura da demanda que existe. Uma vez apacentando o casal, lidando com isso e tal, eles se programaram lá de ter esse momento só um dia na semana. E perguntou para nós, por curiosidade, quantas vezes era na semana. Eu falei: todo dia. Ou de acordo com a demanda do momento, né? Todo dia? Todo dia, irmão. O inimigo está todo dia, oferecendo amendoim para mim e para ela. Óbvio, talvez hoje, já perto dos 50, né? A gente já mude um pouco, mas... Vou parar por aqui, né, Luciane? Vocês são muito curiosos, né? Senti que vocês ficaram assim: o que vem por aí? O que vem mais?
mas a gente precisa lidar com isso. Embora seja muito particular esse tema, de muita privacidade, nós precisamos abrir isso um para o outro, sabe? E até mesmo ter irmãos próximos a nós, com quem a gente possa confidenciar essas dificuldades e buscar ajuda. Às vezes um detalhe muda. Alguém que tem mais experiência pode ajudar. A ciência fala do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, você se descobrir. E eu tive esse tipo de ajuda. Às vezes alguns precisam de ver filme para poder estar inspirado para ir lá. Irmãos, isso é ofensivo para a consciência do cônjuge. Isso é ofensivo para Deus. Não se envolva com pornografia. Isso é pecaminoso. Isso está comprovado cientificamente que é prejudicial para a vida sexual. Não é benéfico. Não é inspirador. Pelo contrário, deturpa o genuíno sentimento que deve haver entre marido e mulher em relação às questões íntimas. Não tome esse caminho. E se porventura tem alguém já cometido com vício, porque é um vício, dispara, a dopamina fica ali condicionada àquilo, você precisa de ajuda específica, pontual. Amém, amados? A gente precisa encarar isso. Nós não podemos, digamos assim, omitir esses pontos em prol da espiritualidade. Na verdade, omitir compromete a nossa espiritualidade. Porque você está lidando com a palavra, você está lidando com a liderança da igreja, está lidando está em frente dos irmãos e tem essa fraqueza lá atrás. Então, se você realmente quer continuar, né, à frente da igreja, continuar sendo útil ao Senhor, mais útil do que você é e mais útil do que você pode ser ainda, porque o Senhor pode aumentar o seu vaso. Se esse é um problema, precisa lidar com ele. Hoje nós temos irmãos na vida da igreja, o irmão Dídimo, por exemplo, que é urologista, lida só com isso. E já levei alguns casos para ele. E existem situações que começou desde a infância e hoje não sabe mais como parar. Precisa de uma intervenção especializada, técnica e, por vezes, medicamentosa. Mas não deixe essa fraqueza te envergonhar e comprometer os resultados que você pode apresentar para o Senhor. Amém? Então vamos ser bem francos nesse aspecto. Isso aí compromete a nossa edificação. E nós queremos aqui casais que edifiquem. A saúde espiritual desses casais proporciona o Senhor usá-los em busca de materiais para serem edificados na igreja. É isso que o Senhor quer. Por isso que uma das atribuições das comissões que o Senhor deu para o casal foi sujeitar e dominar. O que é sujeitar e dominar hoje? É pregar o evangelho, é diminuir o campo de ação do inimigo. Puxa, como é bom pegar a esposa, né? Ir para frente de um estabelecimento comercial. No nosso point, eu e Luciane temos o point lá em Taguatinga, que é o supermercado Martinez. Já somos clientes já deles. Antes do cliente entrar, posso orar por você. Fazer isso sozinho, os resultados não são os mesmos. Mas fazer isso com sua esposa, com seu cônjuge, puxa, você potencializa os resultados. Cuidar das pessoas com seu cônjuge, potencializa os resultados. É por isso que o Senhor fez de 2, 1. Né? Um potencializando o outro, um encorajando o outro. Essa saúde que nós estamos falando, financeira, íntima, né? De conhecer o propósito de Deus para o seu casamento, é com que finalidade no final das contas? Para você se regalar? Não, é que o Senhor quer te usar no posso orar por você,
Se talvez você tenha algumas dificuldades com essa questão, cuide daqueles que foram alcançados pelo Posso Orar por Você. Se encaixa numa rede de cuidado, né? Para poder ser mais útil do que você tem sido. Amém? Então, no final, a nossa saúde conjugal é para o Senhor poder nos usar em todas as áreas possíveis e demandas que existem nessa sociedade. Amém, amados? Então, que o Senhor possa nos levar a contento até a conclusão da sua edificação. E então poder vir e desposar a sua igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar de 2 em 2. Vamos fazer uma dinâmica assim. Você, marido, vai abençoar a esposa. E depois a esposa vai abençoar o marido. Mas abençoar não é orar devagar, não. Abençoar é: Senhor, seja com meu marido. Abençoe ele na sua vida financeira, dos recursos financeiros. Senhor, abençoe ele naquilo que ele está envolvido. E esposa da mesma forma. E também abençoe, impedindo, blindando o seu cônjuge dos ataques do inimigo, das artimanhas, das ciladas. Amém? Faça isso agora. Jesus é o Senhor. Amém. Sim, sim. Todo lo que el enemigo nos ofrece, vamos a rechazarlo, sabiendo que tenemos plena bendición en nuestra relación con Él, en la parte financiera, la parte íntima, sexual, la parte emocional, en todos los aspectos, que nada falta para nosotros, nuestra familia, y podamos ser un instrumento, podamos tener una base de experiencia contigo para ayudar y edificar a otros. Gracias, Señor. Ya ve agua. ¿Quieres agua? Sí. Chorando para lá, né?